Olá, ouvintes, me chamo Vitória Pacheco. Então, hoje nós vamos falar sobre as raízes da dupla moral brasileira, tomando como base o livro do Schauer, Ética Empresarial. Para isso, estamos utilizando a quarta edição, que é uma edição de 2013. Neste capítulo, ele divide esse tema, dupla moral brasileira, em subtemas. E nos dividimos para explicar um pouquinho para vocês, certo? Eu vou dar uma breve introdução, a qual ele nomeia de a hibridez moral brasileira. Tá? Ele fala nela sobre as duas morais que o Brasil adere, tendo em vista que em demais localidades, em demais países, as pessoas usam uma moral geral, diferente do nosso país, tá? Aqui a gente tem duas morais, que na realidade são denominadas de moral íntegra e moral do oportunismo. A moral íntegra diz respeito àquela que leva mais às boas condutas, às boas práticas, que favorecem o bem comum, não pensam na individualidade. Já a oportunista vai contra isso, vai ao oposto disso. Nela, ele se refere a levar vantagem em tudo. Aquele famoso jeitinho brasileiro, entre aspas, né, que as pessoas arrumam de passar perna, de por vezes tentar se favorecer apenas a si, esquecendo dos arredores. Então, gente, dando seguimento a essa breve introdução, eu vou proferir aqui uma parte do texto dele, certo? Uma parte desse capítulo. Abre aspas. O oportunismo funciona como moral oficiosa, calçada no espírito do jogo de soma zero, cujo cerne reside na ideia de levar vantagem em tudo. De fato, a esperteza é louvada e se traduz em jeitinhos, ações entre amigos, sonegação de impostos, uso e abuso de propinas, quebra-galhos, descumprimento da lei e outras tantas malandragens que consistem em passar os outros para trás, fingir que não se vê, deixar para lá. Fecha aspas. Vale falar que as pessoas que buscam ser mais íntegras, que buscam seguir aquele modelo de moral mais íntegro, né, correto, diga-se de passagem, são taxadas como tolas e são diversos os termos pejorativos usados, certo? Quando na verdade eles só querem se opor àquele oportunismo, àquele jeitinho mais brasileiro, querem pensar no próximo, entende? Assim, pessoal, eu posso até estar repetindo muito a expressão jeitinho brasileiro, tá? Mas isso eu uso com base na colocação do próprio Schauer, onde ele diz que quase 50% da população latino-americana não segue apenas uma moral, tá? Elas revezam entre uma integridade e um oportunismo. Ou seja, até aquela pessoa que segue uma boa conduta, que está ali tentando ser melhor, melhorar constantemente, enfim, ela, por vez ou outra, ali acaba cometendo um deslize. Por isso que eu estou denominando assim, tá? Que fique bem claro. Então, para dar continuidade às demais explicações, vale ressaltar que o oportunismo é caracterizado por atos que vão desde o ilícito tolerável até a corrupção menor. E é importante falar, que as corrupções maiores e as práticas criminosas não entram nesse grupo. Mais uma vez, eu enfatizo que tudo isso é com base em Schauer, certo? Bom, eu me chamo Luiz e precisamos entender como chegamos a essa dupla moral brasileira. E para isso, precisamos voltar e entender a moral protestante e a influência católica. A moral protestante sempre exaltou o trabalho como fonte de acumulação de riquezas e como sinal de eleição por Deus, enquanto a influência católica não permitiu que se atribuísse legitimidade à riqueza, por conta do encanto que todos tinham pelo enriquecimento fácil. Tanto é que ao longo da história brasileira, os ricos sempre foram demonizados. Enquanto a moral protestante validou o sucesso de uma minoria de ricos, fazendo da riqueza um indício de salvação e condenou a pobreza como um sinal de danação, a moral católica sempre associou a pobreza ao estado de graça e colocou os valores humanos acima dos valores econômicos. E foi assim
que por séculos essas duas doutrinas ficaram de birra, se confrontando a predestinação calvinista e o livre-arbítrio católico. A predestinação calvinista dizia que Deus predestinou alguns homens à vida eterna e condenou os outros à morte eterna, o que acabou segmentando os homens em dois polos: eleitos e danados, puros e pecadores, afortunados e desafortunados, vencedores e fracassados. Já para o livre-arbítrio católico, o destino dos homens depende de suas ações, porque eles dispõem de liberdade de escolher entre o bem e o mal, e, portanto, cada qual será julgado em funções de suas obras. Assim, esses contrapontos permitem apontar duas morais: uma moral de realização pessoal, elitista e excludente, de base protestante, e uma moral de salvação e solidária, de base católica. Com a secularização das morais econômicas que a ruptura racionalista do século XVIII causou, o debate entre a moral católica e a moral protestante se transferiu para ideologias econômicas, como, por exemplo, protecionismo e livrecambismo, intervencionalismo e liberalismo, ou, em síntese, entre dirigismo estatal e o liberalismo econômico. Mas por que o Brasil e outros países latinos lidam com essa duplicidade moral? Uma razão diz respeito à dissociação constrangedora entre o que dizem as escrituras católicas e as práticas clericais. Em termos doutrinários, o catolicismo sempre criticou o acúmulo de riquezas. Expressões consagradas como "os últimos serão os primeiros" e "é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico adentrar no reino dos céus" indicam que a riqueza é falta de virtude ou pobreza é virtude. Essa compreensão se rebate à moral protestante, que não só legitimou o lucro e estimulou o juro, mas também conferiu nobreza à riqueza adquirida pelo trabalho. Como resultado, os descompassos entre falas e ações, pregações e práticas, discursos e trajetórias criaram constrangimentos inescapáveis na comunidade dos fiéis e geraram uma ambivalência ardilosa que se unificou no formalismo, na tolerância dos costumes e no exercício de uma moralidade casuísta conhecido por um ditado popular: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Boa noite, eu sou Viviane. Meu grupo ficou com as raízes da dupla moral brasileira e eu vou falar um pouco sobre a colonização e exploração. Bom, sabe-se que existiu na Idade Moderna, dois tipos de sistemas coloniais: o de exploração e o de povoamento. No Brasil, o sistema predominante foi o de exploração, e com exceção na região sul, que lá prevaleceu o sistema de povoamento. Aqui no Brasil, esse sistema de exploração, ele se apoiou no plantation, que é o quê? É um sistema agrícola baseado em monocultura de exportação, mediante a utilização de latifúndios e mão de obra escrava. A sociedade, nesse momento, ela era aristocrática, patriarcal, com bases oligárquicas e autoritárias, e ela se caracterizou pelo forte racismo e discriminação sexista. Eu vou citar também um exemplo do sistema de povoamento, Vou citar aqui o dos Estados Unidos. Lá também teve as duas formas de sistema colonial, mas no norte houve a de povoamento, Cuja configuração econômica apontava para uma pequena propriedade familiar. A produção era diversificada e voltada para o consumo interno e o trabalho era livre. Dessa forma, a sociedade ela se configurou diferente. Era uma sociedade mais aberta, uma sociedade mais tolerante, e nela floresceram organizações com vocação para a cooperação coletiva.
Nas colônias de povoamento, as famílias levaram consigo, né, conhecimentos e tinham a finalidade de construir um novo lar nesse novo local que eles estavam indo, né? Porque vale lembrar que naquele tempo muitas famílias sofriam perseguição religiosa, muitas famílias sofriam perseguições políticas, e então elas buscaram esse refúgio, né? E para outro local tentar recomeçar uma vida. E lá o trabalho era manual, eles enalteciam os deveres e a responsabilidade de cada um e viam a prosperidade como a marca do Senhor. Já no sistema de exploração, né? Lá os que estavam ali, eles realmente estavam para explorar. Não trabalhavam com as próprias mãos, que era o sistema escravista, buscavam riqueza fácil, né, se apropriando de terras e minas e enalteciam os privilégios e acreditavam que eram destinados a prosperar. Bom, e foi assim, né, que os padrões culturais do sistema de exploração, eles acabaram servindo de base, né, como, por exemplo, ao velho patrimonialismo brasileiro, em que os setores privilegiados se apropriam privadamente de recursos públicos. Também há o dualismo social, que segmenta a população em gente distinta e gente simples, e que a gente pode falar até sobre aquela questão de gente com maior porte financeiro, gente, né, com poder aquisitivo maior, como se ela tivesse, assim, na margem da lei, que ela nem sempre sofre as consequências, enquanto as pessoas simples, elas sempre estão sujeitas a isso, né? A gente tem muito esse tipo de... ainda hoje presente na nossa sociedade, né? Esse tipo de comportamento. Bom, e esses tipos de comportamento, né? Eles não são comportamentos corretos, não são éticos, né? E assim, são coisas que há muitos anos está presente na sociedade e até hoje, infelizmente, ainda está presente, né? Não é raro a gente ver esse tipo de situação, mas com o passar do tempo, ela está sendo desconstruída, né? Essa ideia, de pouquinho aos poucos, ela está sendo desconstruída. E o autor do livro que a gente se baseou, né? Ele fala que a exposição do Brasil à concorrência estrangeira e ao choque com padrões culturais internacionais é o que está fazendo essa reação, né? Essa crescente reação a essas tradições de negamento, de negação, e fazendo essa desconstrução desse tipo de comportamento. E aí, analisando o sistema de colonização e exploração, a gente observa que esse sistema ele teve grande contribuição para se constituir uma das bases históricas da dupla moral brasileira. Bom, agora eu vou falar sobre o amálgama entre a fé e o império, que aqui está no sentido de uma ligação, né, entre a fé e o império. Bom, é importante analisar a relação entre a fé e o governo no período do Brasil Império. Do batismo à morte, os atos cruciais da vida, eles eram intermediados pela igreja. Os religiosos, eles zelavam muito pelos bons costumes alheios, né? Mesmo que nem sempre eles praticassem. E voltando entre a relação da fé e o império, a igreja, ela confundia-se com a administração civil, né? Era possível observar isso, que ela realmente estava bastante próxima. Tanto que existia a mesa da consciência e ordens, que era um departamento da coroa lusitana que supervisionava os negócios eclesiásticos, né, fazendo com que o clero ele se tornasse uma parte integrante do funcionalismo público.
Bom, e assim, naquela época, durante o primeiro e segundo reinado, a religião apostólica católica, ela era reconhecida como religião oficial do Brasil, né? E hoje a gente sabe que o Brasil é um estado laico, né? Quando teve a proclamação da República, teve esse advento do Brasil se tornar um país laico, não ter mais uma religião oficial, como antigamente tinha. Assim, no livro, tem uma passagem aqui que eu vou citar, que diz assim: de sorte que ser padre era menos um sacerdócio e mais uma profissão, o que confundiu os universos sagrado e profano, as inquietações da alma e os negócios terrenos, a obediência a Deus e ao monarca, as injunções da fé e as políticas do império. Então, com esse trecho, percebe-se bastante, né, como era forte a relação de um com o outro e de como eles estavam entrelaçados, né? Porque a gente viu aqui que o pessoal da igreja trabalhava para o governo, né? Posso dizer assim. A igreja fazia parte de departamentos da administração do governo naquela época. Bom, e assim, tudo isso que foi falado, né? E tanto a questão da sociedade colonial com a exploração e tudo mais, quanto questões religiosas do governo, com a igreja, tudo isso trouxe reflexos na moral brasileira, né? A moral brasileira, ela foi constituída com vários... Ela foi constituída, né? Então, ela tem raízes nessas questões, entendeu? E assim, para finalizar, eu vou trazer uma questão polêmica, né? O livro ele fala de outras, mas eu vou trazer uma para mostrar como a sociedade ela é dividida quando se fala em moral, em ética, porque há quem aceite, há quem julgue, há quem condene e há quem defenda, né? Cada pessoa ela tem seu próprio posicionamento, então não tem como dizer que é certo que é errado, né? Cada um tem sua opinião e é isso. Que é a questão principalmente do aborto. O aborto ele é muito discutido no Brasil, muito condenado. Há quem lute a favor do aborto, né? E assim, de todas as formas, a gente sabe que é proibido, o aborto não é permitido, é um crime. E a não ser em questões de estupro ou saúde, ou quando põe em risco a saúde da mãe, né? E a gente sabe que o aborto é praticado com muita frequência, tipo, em uma larga escala, acontece muitos abortos clandestinos, né? Há quem condene o aborto, há quem lute a favor do aborto, né? E, tipo, tem muitas questões religiosas por trás também, e também há quem diga que é uma violação dos direitos da mulher, que a mulher tem direito ao próprio corpo e tudo mais. Bom, e foi isso, a minha parte. Obrigada. O sincretismo religioso e cultural. Esse processo, né, de mistura de elementos de diferentes credos, né, de convivências, uma mesma prática religiosa de fato, né, gerando assim, então, o hibridismo cultural. E isto seguido de várias culturas, por isso o nome de sincretismo. O termo já bastante antigo, segundo Plutarco, né, foi criado na Grécia Antiga para simbolizar, de fato, a união dos povos cretenses, muitas vezes divergentes contra os inimigos externos. Né? Então, dava como uma segurança isso nessas crenças deles. Depois, os romanos aliaram-se, então, o sincretismo geopolítico. E aí fez esse agrupamento, né, sobre as religiões, praticando como estratégia de dominação, interagindo um com o outro, integrando, né, em sua própria crença polieteísta, e também com aspectos religiosos dos povos, né, dominados, como fez com os deuses gregos, né, e egípcios, que foram ressignificados, né,
unido, forte, né, peso, dando aquele peso, né, sobre os seus cultos com outros nomes. E também foi na Idade Média, então, que esse conceito ele ficou bem mais forte, né, o secretismo, porque tornou-se essencialmente religioso. Quando então a Igreja Católica, né, de fato, conclamou alianças momentâneas entre diferentes grupos com interpretações também divergentes da religião cristã em risco de heresia, né, no caso, né? É tanto que muitas pessoas criticam essa questão do secretismo, né? Porque a gente sabe que existem diferenças, né? E crenças religiosas e nós precisamos, contudo, respeitar, né? Pode-se também dizer, né, portanto, que apesar que o secretismo seja uma gama de cultura religiosa entre homens, é de fato importante na construção da identidade cultural e religiosa de um povo, né, que a cada dia reviventa e se traduz na aproximação de elementos e valores bem diferenciados na sua natureza. Esta identidade, porém, ainda continua sendo construída dia após dia, sempre que as respostas das questões mais íntimas de cada indivíduo são encontradas entre outras culturas, né? Então a gente sabe que isso sempre vai surgindo, porque cada momento a gente encontra até igrejas com nomes distintos, outras crenças religiosas de candomblé. Então há essa, como é que chama? Esse globo todo, né, de mudanças, né, de crenças, de fé, né, religiosas. Em face do grande pluralismo religioso na atualidade, né, o secretismo, então, se apresenta como uma alternativa viável para solucionar isso. A justiça amorosa e o Estado fiscalista. Esse contexto da moralidade casuística prospera também no terreno de uma desesperança, de um desamparo, quando, porém, a justiça parece deixar de existir, né, diante de alguns recursos. E aí, os adiantamentos reiterados, dos custos proibitivos, das ações judiciais, dos expedientes, né, incompreensíveis, para quem não pertença ao ciclo do iniciado da confiança, né, no caso, os advogados, né, atualmente a gente tem essa concepção e nós entendemos que precisamos pagar o honorário de um advogado. Então, tudo isso é um contexto elevado, mas que é necessário pagar. Então, alguns pleitos existentes e leis, né, da justiça que liberam para algumas classes a questão de um advogado, né, que o réu ou a vítima não precisa gastar, né, com eles, né, com os honorários. E no Brasil, por exemplo, né, no Brasil contemporâneo, com seus prodígios de formalismo e com seu amplo leque de recursos proletários. O Código do Processo Civil, por exemplo, ele acabou perenizando, né, processos e adiando de tal modo as punições que muitos chegam a prescrever. Isso é relato, né? Isso aconteceu comigo, é uma prova, é um exemplo também, né, social, que há anos eu já venho abrir uma ação judicial mesmo, pagando os honorários de um advogado, mas há sempre uma lentidão, uma complexidade para se resolver um caso na justiça, entendeu? E já está levando quase 2 anos. Todos esses processos nem sempre são resolvidos, né? E nem sempre é positivo, mesmo que o réu, a vítima, apresente e poste suas provas. E para isso ainda, agravar o quadro, é preciso lembrar as tradições fiscalistas, né, centralizadoras, que o Estado absolutista, né, lusitano e de seus sucessores por independência. No período colonial, por exemplo, né, eles conjugavam-se os interesses da coroa, eminentemente expoliativos, com os mandonismo local dos proprietários rurais, que só tinham os olhos para as riquezas próprias, né, que eles pretendiam abocanhar, conquistar, né, isso. Então, isso eles levavam em conta nenhum sentido, né, só a exploração e suas conquistas administrativas. Então, a administração colonial era venal, né, discricionária, né,
e descoordenava tudo na questão de burocracia e, acima de tudo, inepta, ou seja, incapaz de decidir ou de resolver paramentos administrativos para se obter lá na frente melhores respostas e democracia perante leis judiciais, né? Que é muito complexa. Hoje ainda nós temos muita complexidade em relação a áreas judiciais, né? Isso muito, muito mesmo. Mais tarde, nos períodos imperial então e republicano, alguns fatos acontecem até então hoje, os fundamentos do árbitro não sumiram, né? E aí, de fato, predominaram diversas variantes no estados autoritário, com intervalos também liberais após a Segunda Guerra Mundial. Então, todos esses fatores, as quais citados, né, sobre o tema, que é a justiça amorosa e o Estado fiscalista, eles são falhos até então. E é muito complexo. Muitas vezes, um caso que está na justiça há muito tempo, de algo que a gente vê que é errôneo, termina tendo mais resolução, mais objetivo e positividade do que algo que você vê que está claro e que está correto. Há sempre uma complexidade. Então, a moralidade ela é casuística, né? E prospera todo esse desespero e angústia diante de alguns fatos. Bom, para finalizar, vamos fazer uma recapitulação. Existe a moral de integridade e a moral de oportunismo. A moral de integridade é aquela que configura o comportamento considerado decente e virtuoso, enquanto a moral de oportunismo é aquele comportamento egoísta, que configura o dito esperto. É aquele famoso jeitinho brasileiro, como já dito por Vitória. E caso você diga que não tem conhecimento do jeitinho brasileiro, o que eu duvido muito, eu vou dar alguns exemplos, como sonegação de imposto, carteirinha falsa, colas em vestibulares, compra de CNH, os políticos corruptos, a pirataria, desrespeito aos outros, aquele famoso troco errado, pagando um cafezinho e a gatunete. E caso você queira práticas empresariais que caracterizam a moral de oportunismo, eu vou citar alguns exemplos. Porque se eu for falar todas essas práticas, esse podcast vai durar 3 dias. Então aí vai. Caixa 2. Subornos de fiscais, sonegação fiscal, compra ou venda de produtos sem nota fiscal, formação de cartéis, superfaturamentos, exploração do trabalho infantil, contratação de funcionários sem carteira assinada, assédio moral e assédio sexual, danos ao meio ambiente e vários outros exemplos. Bom, e quais são os efeitos dessa dupla moral? Então, muitos são moldados por uma moral casuísta, que vivem oscilando entre a moral de integridade e a moral do oportunismo. São pessoas que ficam horrorizadas com as grandes falcatruas dos políticos, mas não perdem a oportunidade de dar um jeitinho de se dar bem. Basta que os interesses próprios sejam ameaçados para que deixe de cumprir com as promessas e acordos. Não se seguem as regras. Só prevalece a moral de integridade quando nada aperta o seu calo, e sobressai o oportunismo quando os acontecimentos exigem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido sobre a dupla moral brasileira. E qualquer dúvida pode ser enviada pelo nosso WhatsApp ou no grupo de ética, que a gente vai estar respondendo. E desde já eu peço desculpa e espero a compreensão de vocês de saber que é a primeira vez que estamos fazendo esse tipo de trabalho com podcast. Nem sei se isso pode ser chamado de podcast. Peço perdão pelos áudios, pela edição. E espero que vocês tenham gostado desse novo modelo.